Elevo os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Salmo 121, versos 1 e 2. Ministério Pão Vivo. Cá estamos nós, para mais um capítulo de valiosas lições no livro de Deus, falando sobre o porquê. Aliás, procurando e respondendo à pergunta: por que foi necessário o nascimento virginal de Jesus? Já aprendemos algo e vamos continuar com outras implicações que este nascimento provocou. É claro que quem primeiro questionou o nascimento virginal de Jesus foi o próprio diabo. Aliás, a encarnação foi um péssimo negócio. Foi um golpe contra Satanás e o seu reino. Era algo que ele nunca desejaria. Por isso, assim que Jesus foi batizado nas águas, ele foi levado para o deserto para ser tentado pelo diabo, conforme Mateus capítulo 4. E ali aparecem os 3 golpes que o diabo pensava ser fatais contra o Senhor Jesus. Desses 3 golpes, em 2, ele questionou, pôs em dúvida a filiação de Jesus Cristo, pois 2 vezes ele disse: se tu és o Filho de Deus. Note expressões que indicam dúvidas. Pôs em dúvidas ou em dúvida a filiação de Jesus. Se tu és o Cristo, aliás, se tu és o Filho de Deus. É claro que em todas elas ele foi vencido, derrotado. Incrível que logo no capítulo 8, verso 29, Jesus encontra aqueles 2 endemoniados gadarenos. E esses endemoniados, claro, era o demônio que dizia em suas bocas, ou os demônios que diziam Filho de Deus. Aliás, eles gritavam Filho de Deus, porque vem nos atormentar antes do tempo. Estranho, né? O chefão, lá no princípio, tinha posto em dúvida o fato de que Jesus era Filho de Deus. E agora os subordinados dele reconhecem que estão diante do Filho de Deus. Por isso dão este grito de pavor, de medo, porque Filho de Deus vem nos atormentar antes do tempo.
Depois, há um silêncio no ministério de Jesus em torno de sua filiação. Jesus falou muitas vezes, aliás, 80 vezes, Jesus se declarou filho do homem. Isso é curioso, né? Por que filho do homem? O que veremos mais tarde. Isto, repetindo, ele falou 80 vezes que ele era filho do homem. E chegou o momento que ele precisava ouvir dos discípulos algo com respeito à sua filiação. Então, ele perguntou para os discípulos: que dizem os homens ser o filho do homem? E a resposta foi apresentando várias opiniões dos homens. Uns dizem que tu és Elias, outros dizem que tu és João Batista e outros Jeremias e outros algum dos profetas. Vejam que diversidade de opiniões, nada definido. Mas Jesus não estava muito interessado em saber o que o povo pensava dele. Jesus queria mesmo saber era o que os discípulos diziam, sabiam, pensavam, criam. E então vem a adversidade. Ele se dirige agora aos discípulos. Ele usa esta conjunção, esta adversativa, mas vós, quem dizeis que eu sou? Pedro, então, respondeu: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Aleluia! Note, que resposta completa. Pela primeira vez no cenário do ministério de Jesus, ele é revelado como o Cristo. Você já sabe que Cristo quer dizer ungido, quer dizer Messias. E Messias, ou enviado, era aquele que os judeus esperavam há séculos. Desde que Moisés profetizou, disse lá no deserto que Deus levantará no meio de vós um profeta semelhante a mim, a ele ouvireis. O povo creu, o povo passou a esperar este profeta. Depois aparece a profecia lá no Salmo 2, porque se enfurecem os gentios e os povos imaginam coisas vãs, os reis se levantam e os príncipes conspiram contra o Senhor
e contra o seu ungido. Olha, ungido aparecendo aí. Cristo, Messias. Depois vai aparecer ungido lá na profecia das 70 semanas. Daniel profetiza o aparecimento do ungido, e não só o aparecimento dele, mas também a sua morte. E agora, Pedro responde a Jesus: Tu és o Cristo, o Filho de Deus. Vejam só, dois qualificativos. Cristo, além de Cristo, o Filho de Deus, aquilo que os judeus não queriam ouvir, aquilo que o diabo pôs em dúvida lá no monte da tentação. Agora, nesta grande confissão, tudo é jogado por terra. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Aleluia! Jesus, admirado, disse: Eu também te digo, tu és Simão Bar-Jonas, filho de Jonas. Não foi carne e sangue quem te revelou. Você não aprendeu de nenhum dos principais dos sacerdotes. Ninguém nunca te ensinou isto. Não foi carne e sangue quem te revelou, mas meu Pai que está nos céus. Foi divina revelação. Aí, a verdade que eu diria, aliás, conforme diz a linguagem popular, nua e crua. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Agora, não era para ficar dúvidas. E hoje não deve ficar nenhuma dúvida em nós. Os céticos ficam contradizendo. É impossível. Biologicamente, é impossível uma virgem dar à luz. Isto não pode, mesmo que possa ser impossível na biologia, mas Deus não opera respeitando regras biológicas. Deus opera dentro da sua soberania. Deus opera como o Todo-Poderoso. Na realidade, ele estava preparando o homem sem pecado, o homem inocente, o homem perfeito, Jesus, para salvar o homem de seus pecados. Amanhã tem mais. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre nós e tenha misericórdia de nós. Que o Senhor sobre nós levante o seu rosto e nos dê a paz. Amém e amém.